Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898, desembarcou no Rio de Janeiro nessa manhã o nosso técnico Ramon Dias, técnico que vai comandar o Vasco nessa tentativa de sair da vice-lanterna do Brasileirão, de sair da zona de rebaixamento. Ele desembarcou do Rio, você vê aí a imagem. Ramon Dias que fecha com o Vasco até dezembro de 2024, um ano e meio de contrato. Vasco que consegue contratar finalmente o seu técnico depois de 19 dias. Foi uma verdadeira odisseia. Eduardo Cudê disse não, Paulo Pesolano disse não. O último foi Gustavo Alfaro, que fez com que o Paulo Brax fosse à Argentina e que acabou virando uma segunda opção e foi a que foi contratada. Então o Vasco não mostrando muita convicção aí no seu novo treinador, mas o Paulo Brax conseguiu trazer o Ramon Dias. Ramon Dias que é um técnico veterano nesse meio da bola aí, técnico que já passou por River Plate, como eu falei, São Lourenço, vários times da Arábia Saudita. O último foi o Al Hilal, time que acabou eliminando o Flamengo aí na semifinal do Mundial de Clubes, aí, que gerou memes e piadas. Mas também é um técnico que é meio problemático. Ele, em 2020, fechou com o Botafogo, acabou botando o filho dele para comandar o clube. Depois de 3 derrotas e vários problemas internos ali de relacionamento, ele foi demitido sem sequer ter comandado o Botafogo na beira do campo. Então o Ramon Dias aí, esse técnico contraditório, com vestiário difícil, mas um técnico com uma trajetória vitoriosa. O River Plate, por exemplo, é uma contradição na vida do Ramon Dias, né? Vamos pegar aí, como eu falei, da final de 98, essa trajetória do Ramon Dias, campeão em 96, e semifinalista em 98, mas ele foi o responsável, um dos responsáveis por aquela queda do River Plate, se eu não me engano, em 2014, promoveu vários desencontros ali na comissão técnica, brigas internas, problemas de relacionamento com a diretoria. Então ele saiu do River Plate, tanto é que ele não voltou mais para o River Plate, não passa, é persona não grata no River Plate. Então um técnico com um relacionamento muito difícil, mas que para o Vasco, nesse momento, pode ser um recomeço aqui na América do Sul, principalmente, ele que trabalhou em diversos clubes do mundo árabe, né? Trabalhou em diversos clubes também no México, na Argentina, como eu falei. E no Vasco ele tenta o reencontro, ele que se disse em dívida aí com o futebol brasileiro, depois de ter assumido o Botafogo, né, e não ter assumido de fato, mas ele se diz em dívida aí com o futebol brasileiro. Tomara que ele consiga pagar essa dívida aí pelo Vasco, tentando fazer um bom trabalho. Eu trouxe aqui um elenco que eu acho que o Ramon Dias vai fazer com que o Vasco tenha esse time titular, não um elenco de fato, mas que consiga montar esse time titular. Ele pode fazer essa mescla, ele pode ajudar a trazer, capitanear esses jogadores. Eu trouxe aqui um provável time do Vasco, que se o Ramon Dias entrar nas negociações tentando capitanear esses jogadores, pode ajudar muito nas negociações. Então eu trouxe aí o time do Vasco, algumas alterações, né? Que começa aí com Léo Jardim, o Puma Rodrigues ainda faltando uma opção boa ali para substituí-lo, porque ele não vem mostrando um bom desempenho, mas ele está ali na lateral direita, é o titular hoje. Na zaga, o Léo e o Capasso. Eu acredito que o Léo faça essa mescla boa de velocidade e posicionamento com o Capasso. Na lateral esquerda, o Lucas Piton, que vai voltar agora contra o Atlético Paranaense. E esse meio-campo, o meio-campo mais modificado aí, que pode fazer o Vasco melhorar e evoluir de desempenho, com o Medel aí como o cara da defesa, o cara da cabeça de área aí para proteger a defesa. O Marlon Gomes, que vem mostrando um bom desempenho, ajudado pelo Medel, pode evoluir. O Jair, ajudado pelo Medel, também pode evoluir, se preocupando um pouco mais em fazer a ligação entre o meio e o ataque. E o Lanzini fazendo esse jogador para criar as jogadas do Vasco, quebrar as linhas, se movimentar ali atrás dos volantes adversários. Eu coloquei o Lucas Prato aí como um segundo atacante do lado do Pedro Raul, porque o Lucas Prato, segundo a imprensa argentina, ele tem se caracterizado nesses últimos anos como um jogador que busca mais o jogo fora da área, para tentar abrir espaço, para tabelar ali com o meio-campo, tentar alguma infiltração ali, de repente, de um jogador mais veloz. Ele que já nunca teve essa velocidade e agora com 35 anos, menos ainda. E o Lucas Prato pode ser esse jogador. Claro, a negociação aí do Vasco está evoluindo, o Vasco quer o jogador quer voltar para o Brasil. Então o Lucas Prato e o Lanzini podem ser esses jogadores que podem ter a ajuda do Ramon Dias para virem para o Vasco. Para mim, a principal contratação aí seria o Lanzini. Como falei, eu tenho minhas ressalvas aí a respeito desse jogador, mas, enfim, o Vasco não tem, o Vasco é um zero de ideias.
E o Pedro Raul ali, que pode também ser o Serginho do lado do Lucas Prato, já que ele faz essa abertura de espaço aí para quem chega, mas o Pedro Raul, botando aí ele como um homem principal ali de ataque do Vasco, um jogador mais fixo, o Pedro Raul não tem a característica de sair e proteger a bola, então eu colocaria o Pedro Raul do lado do Lucas Prato inicialmente. Claro, o Pedro Raul não vem numa boa fase para começar esse time. E aí seria isso, galera. O Ramon Dias chegando no Vasco, técnico de 63 anos, como eu falei, o currículo vasto, pode ajudar, mas também é preocupante, porque ele tem um vestiário meio tenso, meio complicado. Espero que não tenha um problema que aconteceu aí, que dizem que aconteceu no Botafogo, entre brasileiros e argentinos. Ele costuma priorizar os argentinos do elenco. Enfim, não deveria acontecer, não deve acontecer num clube turbulento como o do Vasco. Mas também a gente fica com aquela preocupação de, faltou muita convicção para a gente fechar um técnico. Faltou alguém que aceitasse. Alguém que aceitasse, o Vasco estava pegando, porque tomou vários nãos. O último do Rogério Ceni, que se sentiu desprestigiado aí por ter sido colocado na última opção. Uma das últimas opções. Então, o Vasco tentando aí se restabelecer no campeonato, um técnico de fora, que nunca trabalhou no futebol brasileiro de fato, vai tentar no Vasco. A gente tem a expectativa, mas a gente fica com um pouco de medo a respeito dessa tentativa do Vasco, trazendo um técnico gringo. A minha opinião é que não deveria ser um técnico gringo, deveria ser um técnico daqui, que conhece o nosso feijãozinho com arroz. Eu acho que um técnico gringo, ele tem muito mais possibilidade de dar errado. Claro que eu torço para dar certo, mas acho que ele tem muito mais possibilidades de dar errado. Tenta entender. Não é que vai dar errado, mas ele tem muito mais tendência e possibilidade de dar errado, porque é um técnico que não conhece de fato o futebol brasileiro. Mas, em contrapartida, o Ramon Dias vem de um bom trabalho. Ele foi vice-campeão mundial contra o Real Madrid com o Al Hilal, então é um técnico vitorioso, acostumado a chegar, acostumado a pressão, acostumado a time grande. Mas, como eu falei, a gente não tem essa certeza de que ele vai chegar no Vasco, pegar esse elenco do Vasco problemático e resolver os problemas. A gente torce para que resolva, porque o Vasco não pode mais empatar, perder em casa, nem pensar. O Vasco tem que começar a somar pontos em casa, e com um técnico agora que vai impor o seu estilo, e de repente com reforços chegando, ele ajudando a trazer esses reforços, como eu falei, Lucas Prato e Lanzini, os dois principais reforços aí, que podem jogar com o Ramon Dias, dois jogadores argentinos que o Ramon Dias conhece, e podem sim entrar nesse elenco do Vasco aí, tentar fazer um time titular, pelo menos, um pouco melhor. Eu costumo dizer entre os meus amigos que o time do Vasco é um bom time reserva. Todo o time do Vasco hoje que joga, com a exceção do Léo Jardim, que eu ainda confio, o Léo, o Jair e o Lucas Piton, com exceção desses quatro, todo o resto do time do Vasco principal seriam bons reservas. Reservas ali para, caso o jogador seja suspenso, para entrar no final de jogo para segurar, porque o Vasco é composto por jogadores medianos para fraco. Então, são jogadores que seriam apenas bons reservas para entrar aí algumas vezes no campeonato. O Vasco precisa de jogadores para chegarem e serem titulares. O Medel chega para ser titular. Se o Lanzini chegar, claro que vai ser titular. E o Lucas Prato também chega para ser titular. Como eu falei, não sei se no lugar do Pedro Raul, com o Serginho vindo ali, o Serginho que jogou bem contra o Cruzeiro, ou se ele com o Pedro Raul, ele fazendo mais a saída de área ali para abrir espaço para quem chega de trás, tentar achar o Pedro Raul dentro da área. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o vídeo a respeito desse time aí, que pode ser o time do Ramon Dias. Aí em 10, 15 dias, talvez, esse time consiga. Lanzini ainda não está fechado. O Lucas Prato está encaminhado o acerto. Jogador livre no mercado. Lanzini idem. Alguma coisa de salário ali, de contrato com o Lanzini ainda falta acertar para fecharem com o Vasco. É isso, galera. Obrigado. Saudações vascaínas sempre. Fui!